Boa noite, meus alunos, espero que vocês estejam bem. Nós vamos então continuar o conteúdo de física. Semana passada a gente viu alguns exercícios que falavam sobre a velocidade, como você calculava a velocidade, como você calculava a distância, como calculava o tempo, tudo em função daquelas três variáveis lá, que era a velocidade, a distância percorrida e o tempo. Então, nos exercícios que nós passamos, nas aulas passadas, a gente verificou que tem algumas unidades ali recorrentes. Então, alguns exercícios as respostas andavam em quilômetros por hora e outro em metros por segundo. Então, o que nós temos aqui? A unidade de velocidade mais comum aqui no Brasil é o quilômetros por hora, cujo símbolo é km. Só que no Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI, a unidade é o metros por segundo, cujo símbolo é ms. Então, se você tiver, por exemplo, uma unidade lá que deu em quilômetros por hora e quer transformar ele para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Se você tiver metros por segundo e quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, nossa unidade de velocidade mais comum é o quilômetros por hora. Porém, no Sistema Internacional de Medidas, é o metros por segundo. Então, às vezes, você tem que transformar a sua unidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Para fazer isso, basta dividir por 3,6, ou se você estiver em metros por segundo e quer transformar em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, exemplificando, realize as conversões. Eu quero transformar o item A, eu quero transformar 100 metros por segundo para quilômetros por hora. Então, resolução. Posso transformar metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, se você tem 100 metros para quilômetros por hora, 100 metros por segundo para quilômetros por hora, você vai pegar o 100 e vai multiplicar por 3,6. 100 vezes 3,6 dá 360. Assim, 100 metros por segundo, ele equivale a 360 quilômetros por hora. Uma outra possibilidade de exercício é o item B, que é transformar 72 km por hora para metros por segundo. Então, resolução. Quando você quer transformar km por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Então, 72 km por hora para metros por segundo, você resolve da seguinte forma. Você vai pegar o 72 e dividir por 3,6. Isso aqui vai dar 20. Então, 72 km por hora, ele é igual a 20 metros por segundo. Bom, agora aplicando um outro exercício resolvido, tá? Nós vamos aplicar este conceito que acabamos de aprender neste outro tipo de exercício. Então, você tem um objeto que percorre 20 metros em 2 segundos. Determine a sua velocidade em quilômetros por hora. Olha, observa bem, tá? Tá em vermelho aqui. Tá destacado no texto. Então vamos ver o que significa isso. Como é que você resolvia isso aqui? Conforme a gente viu nas aulas anteriores, você tem a velocidade média, que você não sabe, o D, que é a distância percorrida, que é 20 metros, e o ΔT é o tempo, que vale 2 segundos. 20 metros é um dado do exercício e 2 segundos também é um dado do exercício. Então a gente viu a fórmula que velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Então fica assim, a velocidade média vai ser igual a 20 metros, que é a distância, dividido pelo tempo, que é 2 segundos. Então 20 dividido por 2 vai dar 10, e é metros por segundo. Então a velocidade média vai ser 10 metros por segundo. Porém, o exercício ele não quer saber a sua velocidade em metros por segundo.
Ele quer saber sua velocidade em quilômetros por hora. Então, se você deixar o exercício assim, ele vai estar errado. Você tem que continuar realizando o exercício. Então, você precisa converter os seus 10 metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que você faz para transformar metros por segundo para quilômetros por hora? Você vai multiplicar por 3,6. Então, se você pegar o número 10 e multiplicar por 3,6, você vai obter a velocidade média, vai ser 36 km por hora. Essa é a resposta correta do exercício. Se você deixar que a velocidade média é de 10 metros por segundo, ele estará errado. Você ainda tem que multiplicar por 3,6 para finalmente obter a velocidade em quilômetros por hora. Exercício B. É muito parecido com o exercício anterior. Um objeto percorre 108 km em 3 horas. Determine a sua velocidade em metros por segundo. Tá? Muito cuidado aqui, que essa unidade está destacada aqui no exercício. Tá? Então, novamente, resolução. Você tem a velocidade média que você quer determinar. D, a distância percorrida aqui no exercício, vale 108 km. E o ΔT é o tempo que vale 3 horas. Dados do exercício, 108 km, tá? E 3 horas. Dados do exercício. Então, novamente, a velocidade média é dado por distância dividido pelo tempo. É uma fórmula, não muda. Então, a velocidade média vai ser igual. Substituindo o valor da distância, a distância vale 108 km, e substituindo o ΔT, que é o tempo, 3 horas. Então, 108 dividido por 3 vai dar 36. Então, a velocidade média vai ser 36 km por hora, tá? km/h. Se você fizer o exercício até aqui, ele estará errado. Por quê? Porque ele não quer saber a velocidade em km por hora. Ele quer saber a velocidade em metros por segundo. Então, para você transformar km por hora para metros por segundo, o que você tem que fazer? Você tem que dividir por 3,6, tá? Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10. Então, 36 km por hora vai ser igual a 10 metros por segundo. Muito importante, no exercício A, a gente aqui era vezes. Por quê? Você queria transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Agora, no exercício B, é quilômetros por hora para metros por segundo. Então, quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Bom, meus queridos,